Olá pessoal, uma ótima noite a todos, eu aqui Joyce Hasselman, agora são 10 horas e 54 minutos, minha gente, estou atrasada aqui porque tinha marcado com vocês um pouco mais cedo, mas como vocês bem sabem, estou em plena época de campanha, correndo esse estado de São Paulo, lutando pelo país. Ao lado do Jair Messias Bolsonaro, estamos na contagem regressiva para as próximas eleições de domingo e uma agenda muito cheia, um momento bastante tenso na história do Brasil, em que alguns de nós, homens de bem e com coragem, homens e mulheres de bem e com coragem, estamos andando com segurança reforçada, coletes à prova de bala, ainda mais nessa proximidade aí das eleições agora de 2018, né, em que eu sou candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, como eu disse para você, ao lado do Jair Messias Bolsonaro. Minha gente, o assunto que me traz aqui até vocês é um assunto grave, bastante grave, um assunto muito importante e que diz respeito à segurança das urnas, que diz respeito à possibilidade de fraude nas urnas agora em 2018. Muita gente fala e muito se falou na eleição passada na possibilidade das eleições terem sido fraudadas. As eleições fraudadas aqui no Brasil. A urna eletrônica, aquele aparelhinho que não é possível de ser auditado, depois que é auditado, não é possível de ser auditado. A urna eletrônica já esteve no meio do processo das dúvidas muitas, mas muitas vezes. A fraude no processo eleitoral, seja nas urnas ou seja dentro do processo de transmissão dos dados, é algo que é discutido há muito tempo, por muitos especialistas. Muitos dizem que provam e comprovam que a fraude é possível. O próprio cientista que inventou o aparelho precursor da urna eletrônica já me disse que é possível. Mas muitos são os cientistas da vez, aliados muitas vezes ao TSE e a partidos que dizem não, a lisura das eleições está garantida, não há possibilidade de fraude. Não mesmo. Para colocar um ponto final nessas dúvidas, eu iniciei uma busca nesse processo. Não uma busca para ouvir mais cientistas. Não uma busca para ouvir gente que de um lado diz que pode e do outro diz que não pode. Mas uma busca para chegar àqueles que podem fraudar e que já fraudaram as eleições no Brasil. Tanto eleições estaduais quanto a eleição nacional. Eu cheguei ao nome, sobrenome, endereço, família, história, histórico do hacker que fraudou pelo menos 3 eleições no Brasil, incluindo uma eleição nacional. Eu vou repetir. Eu cheguei ao hacker, ao 01. Aliás, ele já foi considerado o hacker número 1 do mundo. Ao hacker que fraudou, segundo ele mesmo, o processo eleitoral no Brasil. E ele dá nomes e sobrenomes num relato que você vai ouvir daqui a pouco. De quem estaria por trás de tudo isso, de quem bancou a conta, claro que com o nosso dinheiro. Eu vou te dar alguns dados antes de colocar essa gravação no ar, que você vai ouvir, e você vai entender como é que funciona o processo. Antes de mais nada, eu já aviso aos desavisados que tais informações não estão só em minhas mãos. Claro, eu não sou idiota e nem vou me transformar em arquivo vivo. Tais informações, assim como aquelas que eu já havia passado para vocês, das negociatas dos 600 milhões, estão em mãos de outras pessoas mais capazes, mais protegidas do que eu no processo de investigação. Então, um aviso aos desavisados. Não adianta ameaçar, não adianta vir para cima, não adianta querer me transformar em arquivo, porque mais gente sabe. E aqui eu lanço um desafio às autoridades. Querem o nome completo? O sobrenome? Querem trazer para o país? Porque nesse momento ele não está no país. Nesse momento ele não está no país. Querem trazer para o país? Querem investigar? Ou querem que eu investigue? Assim que eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Uma CPI de verdade. Para botar gente de verdade na cadeia. Gente grande, peixe grande de verdade. Quem é o hacker que cometeu fraudes tanto nas urnas quanto no processo de transmissão dos dados no servidor do TSE, segundo a fonte que você vai ouvir daqui a pouco? O hacker
considerado o número 1 do mundo, é um brasileiro que fez uma grande fortuna cometendo crimes contra o sistema financeiro, invadindo bancos e depois acabou migrando para esse negócio que é tão ou mais vantajoso que a invasão de milhões de contas bancárias, que foi o que ele já fez. Ele já foi preso, tem passagem pela polícia mais de uma vez. A prisão que levou esse hacker para a cadeia foi porque ele causou um desfalque milionário. Coloca milhão em cima de milhão. Dinheiro tirado de contas bancárias sem que ninguém percebesse. Um pouquinho de cada uma, até cometer um desfalque milionário. Milionário. Coloque aí vários prêmios de loteria, de Mega Sena acumulados. Este homem, com estreitas ligações com governos antigos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, com estreitas ligações com Dilma, Lula e com integrantes do STF, segundo a fonte que você vai ouvir, tinha portas abertas e muito, mas muito poder. O negócio desse homem, que eu repito, tem o nome e sobrenome, paradeiro da família, onde se hospedou nas últimas vezes, por onde passou, com quem conversou e quanto tinha dentro de uma mala de academia da marca Nike em dólares. Essas informações todas estão em minhas mãos. Esse homem que saiu lá da classe média e virou um grandíssimo de um milionário, que foi sequestrado muitas vezes, por bandidos travestidos de policiais, não pelos policiais de verdade, policiais corruptos, alguns descobrindo parte dos esquemas, sequestravam e ele se liberava, pagando o resgate. Virou um alvo como a galinha dos ovos de ouro do crime. Esse homem tem 2 coberturas na Zona Oeste, aqui de São Paulo. Esse homem tem algumas empresas para lavar o dinheiro, para esquentar o dinheiro. E tradicionalmente, quando anda pelo Brasil, anda com uma mala de academia cheia de dólares. Os negócios fechados, segundo a fonte que você vai ouvir, os negócios fechados envolvendo fraude de urnas e fraude nos sistemas, são feitos em Portugal, não no Brasil. As negociatas todas, não só essas, tá? Não só essas, envolvendo a fraude no sistema de eleições, como outras negociatas envolvendo portos e outras tantas negociatas envolvendo o antigo governo federal, acontecem e, segundo ele, figuras do altíssimo escalão, do mais alto escalão do poder judiciário desse país, acontecem em Portugal. É um brasileiro que se esconde lá para fazer as negociatas. O número 1 do mundo. O homem que anda por hotéis de luxo em São Paulo e que tem um time de hackers. Não é só ele. Alguns integrantes deste bando, deste hacker 01 do mundo, alguns integrantes já não estão aqui para contar a história. Entre eles um jovem que foi executado no Rio de Janeiro, porque abriu a boca. Ele participou de um outro processo de fraude. Não o processo que eu vou detalhar para você agora. Ele participou de uma coisa chamada leilão de urnas, em que nos governos do Rio de Janeiro, quem pagava mais levava a eleição. No leilão de urnas. O hacker que abriu a boca não está mais aqui para contar a história. Um jovem foi morto, executado, arquivo queimado, absolutamente queimado. Este hacker é um homem que fez muitos negócios com os governos Dilma e Lula. E que, no ano passado, encontrou com esta fonte que você vai ouvir aqui, também um hacker. Também um homem que entende de tecnologia. Também um homem que já fez negócios com o hacker número 1 do mundo, o fraudador de eleições. E nesse encontro, ele detalhou como eram as conversas com o alto escalão
do poder político, com um ministro do Supremo, que também passou pelo TSE. Essas conversas fora do Brasil, repito, como eram essas conversas? Como eram as negociações? E disse que estava bastante tenso, porque estava cansado de fazer tais fraudes. Mas que a encomenda já estava feita, agora para 2018. Você vai ouvir alguns detalhes da conversa. O nome da fonte, obviamente, será protegido. Por quê? Porque ele, a partir do nome, a partir do momento em que é revelado o nome, vira alvo. Vira alvo. Então, sob o juramento de resguardar o sigilo de fonte, eu vou colocar para você aqui a conversa com este hacker que me entregou quem é o hacker fraudador do sistema. E como o sistema poderia ou poderá, a depender da nossa vigilância, ser fraudado? Através de uma coisa chamada alteração de rotina. Para você que não é do meio de TI, como eu não sou, e pedi para que me explicasse o que é alteração de rotina. É uma espécie de um programinha colocado no servidor do TSE, que pode fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, desde que a porta seja aberta de dentro para fora, desde que alguém dentro da corte abra essa porta. O nome do hacker número 1 do mundo também será mantido aqui sob sigilo. Para as autoridades está disponível. Por quê? Porque também, a partir do momento em que o nome está exposto, ele torna-se um alvo. Eu vou colocar para você um trecho de uma longa conversa que eu tive em relação a esse assunto. Preste atenção nos detalhes que ele conta em relação ao processo, como a fraude pode ser feita, qual é a vulnerabilidade, o que o hacker que garante que fez a fraude fez, com quem ele conversou, qual seria o esquema para essa eleição. Preste bem atenção. E depois eu vou trazer para você quais são as possibilidades de nós nos protegermos nessa eleição, em que todo o povo de bem quer um presidente fora desses esquemas, inclusive desses de compra de urna, em que todos os bandidos, crápulas ligados às fraudes estão com o crime organizado e contra o Jair Messias Bolsonaro. Preste atenção no que diz o hacker que entregou o número 1 do mundo, segundo minha fonte, o fraudador do sistema eleitoral. Em 2017, tive uma reunião com essa pessoa para tratar de um assunto comercial, de uma venda de um empreendimento, procurando investidores, que ele fazia uma fraude bancária, que tinha sido preso em outro tempo, 2005, e depois conheceu, com o passar do tempo, ele conheceu um pessoal do PT, conheceu o pessoal do Lula, da Dilma, o próprio, uma pessoa do STF, lá que é o ministro. Isso são palavras dele, né? Isso que ele passou para mim. E nessa conversa, a gente marcou uma outra reunião para tratar desse negócio e ficou muito superficial, né? Assim, naquele primeiro, me despertou a curiosidade. Na segunda vez eu conversei com ele e aí que ele pegou e explicou como que funcionava. Que a fraude não era só nas urnas, né? Tinha aquela coisa do leilão, que era feito das urnas, que era na urna, isso era uma coisa que ficou no passado, que eles já faziam direto dentro do TSE, né? Dentro dos servidores onde que recebiam, onde eram descarregadas as informações das urnas. E era lá que eles faziam as manipulações dos dados. Através de um software, de um programa. Isso, através de uma rotina dentro do servidor. Então é isso, e que ele tinha um contato, né, frequente com esse senhor aí. E esses contatos eram feitos onde? Em Portugal, na Europa. Assim, onde que eles tratavam não só dos negócios, esse tipo de negócio, de outros negócios.
se tornou uma pessoa muito poderosa. Inclusive, nessa reunião, né, ele estava com uma mala de dinheiro, fazendo o câmbio, não sei o que ele fazia, mas ele tinha muito dinheiro ali. Dólar? Tinha uns 500 mil dólares, mais ou menos. Andando com a mala Isso, no Brasil, dentro de um hotel. Isso, tranquilamente. Fazendo a troca de dinheiro. Fazendo mudança de posição. O que é mudança de posição? Mudança de posição é quando a pessoa tem real e ela quer mandar dólar para fora, né? Ou o contrário, né? Tem dólar que quer inverter, né? Então, assim, o pessoal tem conta fora, China. Esse é um mercado que é comum aí entre doleiros, né? Então ele estava agindo como um doleiro, talvez naquele momento, e era uma coisa que ele fazia naturalmente. Você também é hacker. É possível fazer o que ele disse? Tecnicamente, você que conhece o sistema, é possível colocar um programa, um software dentro desse servidor do TSE e fazer a mudança de dados? Se você tiver acesso, alguém lá dentro, quem possa, né? Se não tiver uma auditoria, não tiver alguém que acompanhe, que seja de confiança, você não vai conseguir ler o que está numa rotina. Você não consegue. Então, é possível, sim. E essa rotina, esse programa pode fazer qualquer coisa. Quer dizer, tirar voto de A e colocar em B, tirar de C e colocar em D, dividir a cada 10 votos por o candidato João das Couves, 5 vai para o outro candidato. Pode. É difícil fazer isso? Olha, se você tiver o acesso, não é difícil não, é muito simples, é fácil. Então depende de alguém dentro do TSE. Alguém lá de dentro tem que saber. Tem que saber, alguém tem que permitir. Tem que abrir a porta. Isso, sempre é assim, senão não funciona. E esse cidadão que hoje está em Portugal, ele havia comentado das fraudes anteriores? Eles fizeram, acho que umas 2 ou 3 eleições que ele participou diretamente. Depois da prisão, né? Ele ficou preso um tempo, né? Mas não por fraude eleitoral, por outros crimes, né? Que seriam desvio de contas bancárias. Isso. Fraudes em bancos federais. E ele deu alguma pista de que estava conversando para essa eleição da última vez que você falou com ele, para essa eleição agora de 2018? A pista que ele deu seria que ele ia conversar com o ministro, né? Sendo que anteriormente essa pessoa tinha muito acesso, dava muito poder para ele. Né? Ele tinha muito acesso ao governo do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu nem sei qual partido, né? Hoje nem tive a curiosidade de saber qual partido. Mas ele tem um poder muito grande dentro do Rio Grande do Sul. Não só no governo, como nas prefeituras. É um cara extremamente poderoso e eu acredito que perigoso, né? Porque não é uma coisa assim para qualquer um, né? Além dessas informações, até se vazar uma informação dessa, a vida dessa pessoa começa a estar em risco. De quem estiver próximo, né? Eles são muito organizados. São organizados demais. Agora, ele mora em Portugal, mas tem negócios no Brasil. Ele mora no Brasil, mas sempre está em Portugal. Os negócios, a maioria dos negócios, transações, isso são tudo que eu estou te passando são informações que ele passou, que ele conversou. E esse amigo aí, esse meu amigo que estava presente, comentou. Mas eles são muito fechados, né? São muito... Eu acho que se expor essa pessoa, pode ser que a vida dele, da família dele, entre em risco aí. O pessoal pode... Eu acho muito difícil alguém, né, que tem essa informação, eles deixarem esse cara vivo por aí para alguém prender, para a Polícia Federal, sei lá, Interpol, quem seja. Tem muita gente que vai correr atrás dele. Ou ele vai sumir, né? Ele vai desaparecer. Isso vai ser difícil, mas o cara tem família. Mas eu acho que é muito perigoso. Para ele, né? Para ele e para quem divulgar também. Isso aí é uma coisa que... assim, é muito fechado. Assim. Tem que ser alguém muito poderoso para fazer isso. Tem que ter muito poder. Não dá para ser qualquer um. As urnas, tudo bem, que os caras conseguem ali, que nem fizeram no Rio de Janeiro, até mataram um menino lá, que
um hacker, né, que trabalhou nesses leilões de urna aí, mas lá no servidor mesmo, onde vão ser recepcionados, aí já tem que ser alguém que tem muito poder. Muito. E esse hacker, ele é extremamente qualificado, pelo que você me diz, né? Ele é um cara ele foi, acho que, o hacker número 1 aí, durante um tempo aí, no mundo dos hackers, né? Uhum. Ele foi, inclusive, segundo ele, depois de muito tempo, ele foi sequestrado umas 5 vezes aí por policiais corruptos, né? Que tomavam o dinheiro dele o tempo todo, né? Inclusive hoje ele esquentou o dinheiro dele, né? Então ele tem alguns empreendimentos no Brasil para lavar o dinheiro. Isso, ele é só uma peça, né? Na verdade, quem faz tudo isso não é ele, né? Quem faz tudo isso são essas pessoas poderosas aí. Ele é só uma ferramenta. Ele é só um cara que, vamos falar, que ele é o consultor da situação. Ele vai explicar como que faz. O né? consultor da fraude. Da fraude, né? Agora, quem faz todo o negócio, quem autoriza é quem está no poder aí, há não sei quantos anos aí que estão brincando aí com a gente, né? Esse tipo de mexida dentro do servidor, para que se faça esse tipo de fraude, tem que ser feito muito próximo da eleição. Não é algo que você faz com um tempo muito anterior, né? Você tem que fazer assim, na véspera, muito próximo, porque senão fica exposto, né? Uhum. Se for fazer uma auditoria, alguma coisa. Agora, a gente não sabe, a gente não pode afirmar que eles vão fazer agora, que vai ser feito primeiro turno, segundo turno, como que eles vão agir. Mas que a intenção existe, que eles são muito tranquilos quanto a isso. Então, eles fazem toda essa manipulação. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá colocar aqui alguns pontos em seus devidos lugares, tá? Algumas pessoas me dizem o seguinte aqui pelo chat, pelo YouTube. Não há como fazer a manipulação porque as urnas não têm internet. Não, minha gente. Prestem bem atenção. O que este hacker, ou cracker, como prefiram, está dizendo é que, segundo a pessoa que fez parte de um grupo, o primeiro, o 01, o cracker 01 do mundo, essa fraude seria feita no servidor do TSE e não na urna eletrônica. O processo de urna eletrônica, a fraude de urna eletrônica é absolutamente possível. Só que aí os softwares já teriam que sair, as urnas já sairiam com o software mexido e, portanto, não teria mais o que fazer. O que eu estou alertando para vocês é que, segundo este cracker ou hacker, o processo agora, depois que houve a descoberta do caso do leilão das urnas no Rio de Janeiro, o processo passou a ser feito, segundo ele, direto no servidor do TSE. Momentos antes do corte da internet no próprio sistema. Uma rotina diferente implantada naquele sistema, que faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa, desde que haja uma programação. Transfere votos. A cada 10 votos para A, B ou C, passa 3 ou 4 para A, B ou C. E isso, segundo este hacker que eu ouvi, é algo absolutamente simples. Simples de ser feito. O que é que precisa? Que alguém do TSE abra a porta. Lembre-se, minha gente, vamos juntar Lé com Cré aqui, da força hercúlea que foi feita para que não tivéssemos o voto impresso nessas eleições. Lembre-se que há dezenas, quiçá centenas de pessoas entendidas que dizem sim, é possível fraudar. E lembre-se que nós estamos à beira da eleição mais importante da história do país. Então, se há risco de fraude, por menor que ela seja, se há um ano esse cracker disse que estava conversando para fraudar as eleições e que estava chateado porque era muito trabalho para pouco dinheiro, era muito trabalho para poucos milhões. Se há qualquer risco, todos nós
temos que ficar em alerta máximo. Por quê? Por quê? Porque todos nós sabemos que esse sistema todo, os partidões que integram esse sistema sujo, todos eles só têm um desejo: que Jair Messias Bolsonaro não vença a eleição. No segundo turno, quem dirá no primeiro? Então, se há a possibilidade de fraude, e segundo este hacker, que conhece, ouviu, fez negócios com o tal cracker, se há essa possibilidade, todos nós temos que ficar absolutamente alertas. Eu, Joyce Hasselmann, sou partidária de que o Exército acompanhe esse processo. Que a rotina seja impressa, entregue nas mãos de profissionais de TI do Exército. Que haja uma verificação para saber se não há um vírus escondido no sistema horas antes da apuração começar. Um vírus que pode mudar o resultado da eleição. Ou uma rotina que não seja a rotina de cada voto indo para o seu candidato, mas uma rotina para a distorção de resultados. E aí sim, o corte absoluto da internet. E a manutenção do Exército dentro do TSE até a finalização da apuração. Este é um desejo meu. Bem, é verdade que para isso há de se haver uma provocação do próprio TSE. Agora, da mesma forma que os ratos saíram do bueiro quando eu denunciei o esquema que estava acontecendo com a mídia, com dinheiro que estava sendo desviado de madrugada em Brasília, também agora os ratos vão sair do bueiro. O que cabe a nós, além de ficarmos alertas, 100% alertas, é nos garantirmos do outro lado. Como? Eu preciso que cada um de vocês, em todos os cantos desse país, sejam fiscais. Não é a garantia de uma recontagem de votos, se necessário for, mas é alguma garantia. Ainda que não haja 100% de garantia, é alguma garantia, é alguma amostragem. Eu preciso que você seja um fiscal formal ou informal. E para isso, nós criamos um hot site chamado fiscaisdojair.com.br. fiscaisdojair.com.br. É importante que você entre, é importante que você se cadastre, é importante que você diga qual é a sua seção eleitoral, a sua zona eleitoral. É importante para que nós saibamos qual é o tamanho da abrangência de cobertura dos nossos fiscais Brasil afora. E você pode também ser um fiscal, né? Além de voluntário, né? Um fiscal oficial. E você também vai ver nesse site como fazer para ser um fiscal oficial. Qual é a função do fiscal? Nós precisamos que todos vocês usem o seu telefone celular. Cheguem às 4h30 da tarde lá na sua sessão de votação. E logo que houver a finalização da votação, que você entre com o seu celular e fotografe o QR Code. Entre com o seu celular no QR Code, aquele códigozinho que vai aparecer, para que faça a leitura daquele boletim de urna. Se você for um fiscal nosso, não voluntário, mas aí um fiscal oficial, você pode inclusive, gente do partido, ter uma cópia do papel, do que foi impresso na urna. Porque nós teremos que comparar o QR Code com o que foi impresso na urna, com os dados que serão publicados 72 horas depois dos BUs, que são os boletins de urna, com o resultado do que vai sair do TSE. Para sabermos se houve ou não qualquer tipo de rotina alterada dentro do servidor do Tribunal Superior Eleitoral. Não venham me dizer, vocês, esquerdistas, que há uma teoria da conspiração. Porque essa história, essa dúvida, é antiga. Quanta gente já investigou?
Lembra-se, na eleição passada? Quantos já disseram sim, é possível fraudar? Quantos crackers já mostraram que conseguem fraudar? Mas ninguém conseguia chegar àquele grupo que mexeu, segundo a informação do próprio grupo, que mexeu dentro do sistema no TSE. A informação é grave, é importante, e eu não vou ficar de braços cruzados. Eu lembro, outras pessoas sabem disso, inclusive uma pessoa dentro de uma grande redação em São Paulo. Porque as informações foram entregues a ela, também como garantia. As informações são importantes e nós não vamos permitir, eu não vou permitir, e pessoas de bem não vão permitir qualquer tipo de fraude ou manipulação nessa eleição. Eu sei que é o desejo de vocês. Não vamos permitir manipulação na eleição presidencial. Eu não sou candidata a presidente, eu sou candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo. Meu número é 1771, mas eu sou candidata ao lado de um homem que é rejeitado, temido por esse sistema todo de fraudes e corrupção. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Quando eu chegar lá no Congresso, aguarde. Aguarde. Porque uma CPI de verdade vai acontecer. E eu tô vendo que tem gente que tem a mais alta caneta dentro da mais alta corte do Poder Judiciário desse país, que pode sair algemado. Pode sair algemado de dentro da corte maior do nosso país. A informação é gravíssima. Portanto, todos nós temos que ficar em alerta máximo a partir de agora. Em alerta máximo. Em alerta máximo. Para impedir qualquer fraude na eleição. Lembro, se houve qualquer tipo de fraude na urna, já era. Já era. Porque as urnas foram entregues nas zonas de votação há muito tempo. Eu estou falando agora de uma fraude, de uma manipulação no servidor do TSE. É isso, minha gente. Espalhe, 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 curta para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E todos nós, temos que ficar agora em alerta para que os ratos não tenham coragem de seguir em frente com qualquer tentativa de fraude nas eleições de 2018. Esse Brasil vai mudar, querendo vocês ou não. E esse vocês ou não, eu me refiro a esses canalhas que dominaram o nosso país por tanto tempo e que têm muito dinheiro, não para comprar uma eleição, para comprar um país. São muitos e muitos milhões. Aliás, esse cracker detalhou para mim como é que o dinheiro entra de volta no Brasil. Como é que essa gente está trazendo o dinheiro de volta, dinheiro roubado do povo, roubado da Petrobras, roubado de estatais, dinheiro de negociatas. Como é que o dinheiro está entrando? Qual é o caminho que o dinheiro faz? As informações, repito, estão à disposição das autoridades. É isso, minha gente. Ótima noite a todos. Vou ficando por aqui. Amanhã, que é o último dia de campanha, eu tenho uma longa agenda, mas um jornal especial para vocês de eleição, onde eu vou falar para você que está indeciso quais são os nomes dos candidatos que eu referendo Brasil afora. Quais são os nomes dos candidatos que eu referendo Brasil afora. E também você vai acompanhar como foi emocionante essa campanha eleitoral ao lado do Jair Messias Bolsonaro. Estamos na reta final, minha gente. Falta muito pouco. Falta você conseguir mais um voto para o Jair, mais um voto para mim, para a gente mudar esse Brasil. Obrigada pela companhia de todos. Boa noite.